Pronto. 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 Não, assim, o cariota é um exame que o pediatra pode pedir, né? Qualquer médico, né? O médico do PSF pode pedir também. Olha, na verdade, se a família for fazer particular, qualquer um pode pedir. Agora, os convênios, eles, pela Agência Nacional de Saúde, eles querem que o pediatra peça. Oh, tava tão bom antes da gente sair. Vamos ela entrar de novo. Os pediatras que estão aí podem fazer perguntas, viu? Oi, Noêmia. Pronto? Tava tão bom antes. Tá me ouvindo? Estou. Pronto? Pronto. Você estava dizendo, né, sobre a solicitação Ouvindo, do né? cariota. Então, assim, isso. Os convênios querem que o geneticista peça, mas pode o convênio não querer. Então, por exemplo, em Juazeiro, Tá a família travando de novo. pede aí, sabe de ter um Hum. geneticista para exame de genética, de repente a Liliane pede e eles. Oi, tá bom, tá ouvindo? Oi, tá me ouvindo? Oi, tava travando, voltou. Travando. Eu tô te ouvindo. Então, Fale aí assim, para ver. em Fortaleza, muitas vezes O seu é, tá só cortando, vai. o convênio quer que seja pedido pelo geneticista, pela Cortou o facilidade. seu áudio. Vou aí voltar. Ó, os pediatras que estão aí na live, façam perguntas, hein? Olha, tava bom antes de cair. Oi, voltou? Voltou. Ó, estão perguntando Tá aqui, me ouvindo? ultrassom morfológico na gestação, 13 semanas, posso Oi. suspeitar de síndrome de Down e da Cornélia de Lange. Oi.
Deu certo? Sim, falei. Dá para ouvir agora? Dá, dá. Não? Ah, deu para Sim, ouvir? tá dando. Tá. Bom, de que a gente tá falando? Tava falando do cariótipo pelo Tu estava convênio, né? falando de um caso, né, de um bebê. Sim, pelo o convênio vai decidir se ele aceita pela a solicitação por qualquer médico ou cista, mas a Agência Nacional de Saúde diz que o direito do convênio é exigir um geneticista. Então, quando o convênio não quer geneticista, ele aceita que um pediatra peça. E quando chega em Fortaleza, que tem facilidade de ter É. geneticista, aí eu vi uma. Viu que? Não estou ouvindo o seu som. Não estou ouvindo seu som. Sem som. Não, sem som. Sem som. Sem som. Voltou? Agora voltou. Oi. Falhou de novo. Pronto? Já ouvi. Estou te ouvindo. Sim, estou ouvindo. Estou ouvindo. Voltou, né? Hum. Sobre o teste do pé, deu para ouvir? Sim, você viu aí, né? A pergunta se Para o teste do entender a explicação pezinho sobre o. vê alguma síndrome. Deu para ouvir a explicação que eu dei? Não Não, ouviu? não, não. Então, vou explicar de novo, tá? Então, vamos lá. O teste do pezinho, ele foi inventado e só pode ter doenças lá no teste do pezinho que... Não, brincadeira. Vá falando, estou Oi. ouvindo. Fisicamente, você Que fisicamente não pode ser visto, né? São doenças que fisicamente não pode ser visto, que você não pode detectar. A mim, vocês estão ouvindo? Não sei como tirar a imagem e só ficar a voz. Fala aí agora. é verdade, hoje está com muita falha. Fala aí. Estão pedindo para tirar a imagem, Lili. Será que Eu não sei como é melhor se que tirar a tira a imagem? imagem e deixa só a voz. Tá escutando o que eu estou Agora dizendo? estou. Também não sei. O teste do pezinho só entra doente seja normal. A criança com Cornélia de Lange e com outras síndromes que já nasce com sintoma, não pode ir essa doença para dentro do teste do pezinho. Ok? Ok. São doenças, mais Certo. doenças metabólicas, né? E Porque perguntaram são aqui as doenças. sobre. Pode dizer. Oi. São doenças que vão no sangue e elas vão dar os seus sintomas com o passar do tempo. Não é uma doença que você já nasce com a malformação. Uhum, sim. Aí perguntaram sobre ultrassom na gestação, se poderia detectar alguma síndrome.
o ultrassom na gestação, ele pode detectar alguns sinais que faça você lembrar da Cornélia de Lange. Mas o diagnóstico definitivo, se você quiser fazer intraútero, vai ter que ser com os genes. Então, por exemplo, que tem um retardo do crescimento dentro da barriga da mãe, identificou uma mãozinha enclava, você pensou em Cornélia de Lange, em que tirar o líquido amniótico ou o sangue do cordão para poder pedir o molecular para identificar a Cornélia de Lange. Mas isso não é obrigado, é se a família quiser. E pagar os custos, que não são baratos. E os riscos, né? Porque para quem é leigo aqui, vai furar a barriga da mãe para colher o líquido amniótico, ou furar a barriga da mãe para tentar puncionar a veia do cordão do bebê. Então, é um exame bem complicado e arriscado, né? E que não vai mudar em nada na gestação, né? Então, tem que esperar mesmo o bebê nascer. Algumas alterações, né? Isso. Acontece. Qual é o risco? Risco de vida que a criança tem, ela vai aparecer de malformação que não vai ver na genética, no genético. Então, é mais importante você fazer um exame intraútero do coração para saber se vai nascer com a cardiopatia que precisa de uma cirurgia, são nos rins, do que ter o teste genético. O teste genético, ele é um exame que cada dia que passa pode ter um motivo maior para ser feito. Mas a mãe não é obrigada a fazer. Aí a gente costuma perguntar para ela, para que você quer esse exame? Não, esse exame só por curiosidade. Então, o risco é maior do que o benefício. Então, seria melhor deixar a criança nascer e fazer o exame genético com o menor risco, como a Liliane falou. Aí perguntaram aqui se com 13 semanas já poderia ser detectada alguma coisa, né? Aí tem a translucência nucal, que é uma medida que é feita pelo ultrassom, que mede um edema, um espessamento da nuca do bebê, que é sugestivo de algumas síndromes, né? Até recentemente eu tive um caso que aí, por esse exame, disseram que poderia ser síndrome de Down. E quando o bebê nasceu, não era síndrome de Down, era outra síndrome. Né? Então, assim, não tem. Tem Esses exames não são específicos da síndrome. Eles são exames que dizem assim, olha, talvez tenha uma síndrome aí. Mas, por exemplo, eu tenho uma colega obstetra que a translucência nucal do bebezinho dela deu alterado. Quando o bebê nasceu, ele não tinha absolutamente nada. Ela é que tinha hipotireoidismo. E talvez isso tenha feito com que a translucência tinha sido aumentada, mas o neném é normal. E até hoje é uma criança que não tem problema nenhum. Aí na gestação pode ser feita a translucência nucal, né? E com 11, a partir de 11 semanas já pode ser detectada. A ultrassom morfológico, né? Que vai ver toda a criança, toda a morfologia dos braços, das pernas, da cabeça, da coração, vai ver todos os órgãos, ver se tem alguma malformação. O que mais? De mais simples seria o ultrassom, né? Os outros exames já são... Quando a pessoa teve, por exemplo, com Cornélia de Lange, apesar que eu falei que eu tranquilizo muito as minhas pacientes que os outros filhos devem ser normais, a pessoa fica nervosa, preocupada numa outra gravidez, então a gente faz todos esses exames para provar para essa mãe que esse neném que está na barriga realmente é um bebê normal. Então, a síndrome de Lange, ela acontece ao acaso. Perguntaram aqui se algum medicamento pode causar síndromes em criança, na criança. Durante a gestação, né? Usado durante a gestação.
As medicações, elas podem dar alterações congênitas, malformações, anomalias congênitas, mas a gente não classifica como síndrome. Realmente, as síndromes, elas têm um componente genético que pode ser identificado, que é causado por aquela... É a causa de todas aquelas alterações físicas. Quando você, por exemplo, a mãe usou Citotec, o menino nasceu com síndrome de Mébius. Na verdade, essa palavra síndrome está errado. Não era para se chamar síndrome. É porque existe a síndrome de Mébius, que pode acontecer por alterações genéticas. E como essas crianças eram semelhantes, acabaram falando também em síndrome de Mébius. Mas são síndrome alcoólica fetal. A síndrome alcoólica fetal. Todo mundo, antigamente, que nascia com algum defeito, chamava síndrome. Só que, por exemplo, a síndrome Moé-Moé, a síndrome de West. Síndrome de West é um conjunto de convulsões. Síndrome de Moé-Moé é um aneurismas cerebrais. Então, nem tudo é ser genético. Síndrome é um conjunto de alterações. Mas hoje tem-se... Tá ouvindo? Noêmia, você perguntou prognóstico de quê? De qual síndrome? Oi. Certo. Aí a gente chama só quando é doença genética hoje em dia. Certo. Noêmia perguntou aqui prognóstico, mas não sei de que foi. Você falou da síndrome de Moebius. É de Cornélia de Lange, né? Ou de Cornélia de Lange. O prognóstico depende das alterações que acontecer. Se uma criança tem Cornélia de Lange e tem cardiopatia, o prognóstico vai ser reduzido pela cardiopatia, igual uma criança que tem cardiopatia e não tem Cornélia de Lange. Então, se uma criança tem Cornélia de Lange, não tem cardiopatia, tem só alteração de crescimento, alterações físicas, alterações neurológicas, pode ser uma criança que vai ter uma vida com uma... vai viver muito, né? Não vai ter uma expectativa de vida reduzida. Depende das doenças que vêm associadas, né? Que vêm junto. Pediram para falar aqui da associação, né? ACDG, Associação Cearense de Doenças Genéticas. Sim. Né? Que é a associação de Fortaleza, assim, do Ceará, né? Fortaleza. Deixa ela entrar de novo. Pois é, a Associação Cearense de Doença Genética é uma associação que foi criada para ajudar pessoas que tinham filhos com doença genética. No tempo que ela foi criada, se achavam diferentes genéticos. Não era muito em evidência como hoje. Então, eles se juntavam, pessoas com várias síndromes, mas que tinham problemas semelhantes, para seguir um psicólogo, para fazer a festa do Dia das Mães, para conseguir uma medicação. E essa associação foi crescendo e hoje tem um número muito grande e as pessoas se ajudam
ajudam, já conseguem fazer, inclusive, eventos científicos, e está aberta onde existe advogados, dão cestas básicas. Tá cortando de novo. Tem advogada, saiu. Tem advogada também para ajudar a entrar com as ações, né, para conseguir alguma coisa, terapias, medicamentos. O A advogado, advogada, né, Erlane, que ajuda muito ele no... pode dar A advogada que sim, ajuda dar nos entrada na processos. justiça. Exatamente. Para conseguir um exame, às vezes para fazer aquele processo, para o pai pagar, por várias outras coisas. E como é que as pessoas O fazem para INSS entrar, para ter acesso à associação? é o número é Tá sem som. 325260, sem som de É, novo. diz aí Tá o me ouvindo? telefone. Agora sim. 32544260. E as pessoas podem telefonar e dizer o que tem, fazer uma fichinha dizendo qual é a síndrome do seu filho, para aparecer alguma atividade, eles convidam. Sempre tem atividade, Dia das Crianças, Dia das Mães. E pode também fazer o contato pelo Facebook ou pelo Instagram. Então, é interessante as pessoas participar para fazer a união e um poder colaborar com o outro. Você pensa que o seu problema é muito grande, quando vai ver o problema do maior ainda, e você pode ajudar Uhum. outra mãezinha. Então, é bom quando a gente pode ajudar as pessoas. Você já tem de Cornélia Delange, que já tem 5 anos. A outra mãezinha acabou de nascer o bebê dela. Você dá uma força para ela. Porque às vezes a mãe escuta o médico e diz assim: ah, mas você não tem um filho desse aqui para criar. Realmente, a gente, como médico, não tem. Mas na associação tem outras mãezinhas que têm e podem muitas vezes estar muito felizes com seu filho. A gente não pode achar que porque a família vai ser feliz ou a criança vai ser infeliz. As crianças muitas vezes são muito felizes. Como que você sabe que uma criança nem fala? Ela não fala, mas ela não fica chorando o tempo inteiro. Pela carinha do criança, você consegue ver. Uma criança que tem o desejo de brincar, como qualquer outra criança. Uhum. E não é agressiva. Por isso tudo determina que a criança é feliz. E se ela sente dor, por exemplo. Uhum. Sim. O DDD da CDG é 85, viu, gente? É Fortaleza. 3254 4260. Né? Aqui tem uma pessoa colocando que gostaria de conhecer mais pessoas com a mesma síndrome. Então, isso depende de vocês mesmos. Existem várias pessoas com a mesma síndrome. Então, por exemplo, vamos que tiver síndrome de Cornélia Delange, fazer um cadastro na CDG. Aí a CDG pega um dia e junta todo mundo que tem Cornélia Delange. Porque criar uma associação não é fácil, gente. Vocês vão ter que pagar muito imposto, vai ter que ter um advogado para fazer, vai ter que ter um contador, vai ter que ter uma série de burocracia e às vezes você se vê devendo ao governo. Então, isso não é de graça. Apesar de que você monta uma ação que não é filantrópica sem fins lucrativos, mas o governo te cobra por isso. Então, utilize uma associação que já está aberta e pode fazer isso sem muito problema. Uhum. É que Sandra queria saber é sobre a síndrome de Algrove, ou do triplo A. É essa síndrome que a filha dela tem. Tem associação já da síndrome de Algrove?
ação, porque a UV é muito rara. Ela viu que a gente penou muito chegar no diagnóstico da síndrome. Foi preciso... a Ada estudou muito. A gente encaminhou o material dela para São Paulo, pesquisa na universidade. E várias coisas que, na verdade, não apareciam na história no início, quando a gente falava com a Sandra. Aí um belo dia ela lembrou da dificuldade da filha dela chorar, da dificuldade de lágrima, da dificuldade de saliva, e pela cabeça da gente também, que seria uma síndrome de Algrove. Então, Sandra, a Ada também, eu sei que a Ada está aqui. A única pessoa que eu conheço com síndrome de Algrove é a sua filha mesmo. A gente não teve o prazer de ter um outro paciente com a mesma síndrome. Eu sei que existe no Brasil, mas o Brasil é muito grande. Se você quiser conhecer outras pessoas, eu acho que você vai ter que colocar na internet. Procuro outras pessoas com síndrome de Algrove. E aí, talvez você encontre outras pessoas. E tem algum site que a gente entre para saber o número de casos de determinadas síndromes? Quantos casos no Brasil? Síndrome que seja. Tá ouvindo? Ouviu minha pergunta? Na verdade, para a gente procurar, né, todas as síndromes, quantas pessoas tem, não é isso? Sim, Tá certo? Tem que me ouvir? Cortando. Não existe. Então, assim, o que se pode fazer... O Brasil a gente sabe que é subnotificado, né? Existe um grupo que é da síndrome de Rubinstein-Teibe. Tá ouvindo? Tô. Eu tenho uma paciente. Pronto. A mãezinha que tinha uma criança de síndrome de Rubinstein-Teibe, a minha colega falou para ela que era uma síndrome muito rara, que ela não conhecia outras pessoas que tinham essa doença. Ela disse, pois doutora, eu vou juntar as pessoas do Brasil inteiro com essa doença. E ela começou a divulgar na internet, procurando outras pessoas com a doença, e ela fez esse cadastro de várias pessoas com essa síndrome. Então, é assim que a gente está se conhecendo no país. Não existe no Ministério da Saúde, não existe um grupo de associação que consiga dizer quantos Algrove tem no Brasil todo, por exemplo. Então, nosso sistema de epidemiologia é muito fraco no Brasil. E em relação à genética, o interesse pela síndrome começou agora pelo governo com, acho que o incentivo da Michelle Bolsonaro. Porque há muito tempo que o geneticista pede para ser cadastrado, para ser organizado o atendimento da genética, e o Ministério não fazia isso. E agora que a coisa está ganhando forma. Certo. Oi, Grace Kelly, tudo bem? Como você está? Grace Kelly é uma paciente que tem já, olha como eu estou ficando velha, já tenho cabelos brancos, que não me permitiram pintar nessa época. Um abraço para você, viu? E a gente tem um grupo de pacientes ostose, que é uma outra doença, que essa a gente descobriu que no Brasil o Ceará, estado que tem 3 vezes mais o número de picnidis que os outros estados. Inclusive, tem alterações genéticas que só tem no Ceará, nunca foi descrito no mundo. Desostose. A Ada tinha pedido para você falar um pouco sobre o painel para autismo.
ela voltar. Sandra, vamos botar na internet para ver se acha outros pacientes, né, com a síndrome de Algrove. Escutou o que eu disse? O pedido de Ada? Sim. Obrigada, eu escutei. Então, assim, na verdade, para o autismo, tá fazendo CGH-Array, e quando ele é negativo, pesquisas, existe a pesquisa do SANT, que ela colocou aí, existe outros genes, porque o poligênica junto com fatores do ambiente. Quando é poligênica, existem genes que podem estar incluídos, que genes que têm uma necessidade, Então, você imagina, tá ouvindo? Sim, tá bom agora. Existe uma figura da internet que eu acho muito interessante, que ela é um cone, que dentro tem umas bolas grandes, umas bolas médias, umas bolas pequenas. Você imagine que o cone seja a possibilidade de você ter o autismo, o TEA. E essas bolas sejam genes diferentes. Existem genes que vão estar impactando mais para a doença, então as bolas grandes, outras que vai ter uma importância menor e outras uma mediana. Mas doenças multifatoriais, a pesquisa genética de predisposição, ela tem sido colocada como pesquisa. Então, não é para o paciente pagar. Porque se o paciente paga e descobre um gene, eu não sei te dizer se aquele gene é muito importante para esse quadro, ou se ele é pouco importante. Ele sozinho não faz nada, ele teria que estar junto com outros. Então, eu não vou responder a pergunta da família que pagou esse gene. Então, o ideal seria que ele conseguisse fazer esse estudo por uma pesquisa. E aí ele não pagaria e receberia o que ele quer e ficaria mais fácil do pesquisador orientar ele. Porque fazer um exoma clínico é diferente de fazer um exoma por pesquisa. Um exoma por pesquisa pode determinar genes novos. Um exoma clínico, ele vai estudar apenas aquilo que você está determinado no quadro clínico. Quando você coloca exoma clínico para TEA mais convulsão, ele só vai avaliar TEA com convulsão. Se você disser exoma clínico de TEA com convulsão, mais alteração física, dismórfica na face e cardiopatia, ele já vai ver outras coisas que, se você não botou antes, ele pode te dar negativo sem ser. Então, tudo que a criança tem é muito importante para colocar na avaliação que vai ser feita para o laboratório que vai estudar o exoma. Eita, pois eu tinha uma noção errada. Eu achava que o exoma via qualquer coisa. Botava lá e ele destrinchava tudo. Não é. Isso é o que a maioria das pessoas É. é o fim. E era o top dos top. O exoma, a gente pega o gene, que é como se fosse um trem, que tem vários vagões. E no meio dos vagões, eu tenho aqueles pinos. Então, o exoma, suponhamos que seja o exon, o vagão, e os pinos sejam os intron. Exon, intron, exon, intron. Então, para eu fazer um exoma, eu imagino que a região que tem mais mutações que codificam a doença vão estar nos exon. Eu tiro os pinos e fico só com os vagões. E vou estudar aquilo ali. Mas você tem a ideia que aqueles pinos foram retirados.
Mas hoje já se sabe que o intron pode ter determinadas mutações que interferem no exon. Então, esse exame que você imagina que diz tudo, na verdade não é o exon. Em inglês, é o sequenciamento de nova geração. Aí ele vê tudo. Mas tudo é tanta coisa que às vezes você demais. tem alterações que você não sabe se aquelas alterações estão dando consequências clínicas ou não. E muitas vezes você tem que comparar com os exames também dos pais. Porque você pega uma criança com múltiplas malformações, você faz um next generation e vê determinadas alterações que você acha. Bom, se ele tem essas alterações, apareceu isso aqui no exame, isso aqui deve ser a causa das alterações clínicas que ele tem. E aí, como você sai dessa interrogação? Faz também do pai e da mãe. E, de repente, o pai e a mãe não têm o mesmo quadro clínico e se encontrou a mesmíssima alteração. Então, essa alteração não tem a ver com quadro clínico. A gente ainda não sabe tudo. É complicado, viu, essas doenças genéticas. E o que já aconteceu comigo várias vezes, de ter paciente com alterações dismórficas, atraso de desenvolvimento, e faz às vezes até no cariótipo mesmo, dá uma alteração e ninguém sabe nem que alteração é aquela, nunca foi descrita. Aí a gente fica na mesma. Hoje em dia, como a gente tem o CGH-Ray, ele possibilitou tantas alterações diferentes que essas alterações às vezes nunca foram descritas ou já foram descritas de tamanho muito grande e a minha criança tem um tamanho muito pequeno, vai dar outra coisa. Ou ainda pode ter uma alteração num determinado cromossomo e outra num outro que pode balancear o que ele está sentindo ou até agravar. Então, a abertura que o CGH-Ray deu foi tão grande que hoje a gente não tem mais nome de síndrome para todas as síndromes. É verdade. Para parar de dar nome, porque a gente ia ter que decorar muita coisa, ninguém estava mais. Então, eu acho que já falamos demais, né? Foi excelente, foi muito bom. Eu acho que fica aqui a lição de que, principalmente, o que a gente tem que tratar é o que a gente está vendo, né? Não ficar querendo buscar o nome da síndrome. Claro que se você tiver um nome é importante, porque você sabe, por exemplo, essa síndrome tal pode cursar, por exemplo, a Cornélia de Lange, pode ter surdez, né? E como é que você vai saber que a criança é surda se ela não fala, ela já tem um atraso da linguagem? Então, você já sabe que você tem que investigar a surdez nela, né? Então, assim, algumas vezes eu acho que é importante, mas que não empanque a gente no acompanhamento e no tratamento. Não esperar o nome da síndrome para fazer alguma coisa, né? Para encaminhar para um especialista, para iniciar uma terapia, começar a fazer a estimulação, né? Porque nem sempre a gente vai conseguir chegar no nome da síndrome. O recado que eu tenho para dar para vocês é que quando a gente tem uma criança com a síndrome, a gente tem que cuidar. Cuidar é o importante. Cuidar é o que o médico faz com o paciente. A mãe vai amar. Ela não é médica. Ela não pode ser médica da criança dela, nem que ela tenha feito medicina. Nós não estamos aqui só para pesquisar. Pesquisar e não ter onde atuar não vai ter muito sentido. Então, nós focamos no cuidado. Ou seja, vamos procurar as alterações daquela criança e evitar que ela tenha complicação, fazer com que ela tenha uma boa qualidade de vida, seja aceita na sociedade, tenha momentos felizes com a sua família, esteja uma criança sorrindo, brincando. E é isso que é importante, e não eu ensinar a criança a matemática que ela vai passar no vestibular, porque isso pode ser irrelevante. Então, assim, esse período de quarentena está mostrando para a gente o que é importante na vida de cada um. E na vida dos pacientes, a importância do aconselhamento genético, ela pode ser maior do que dos testes genéticos.
Eu faço o exame, você pega o exame, não sabe nem o que significa, vai embora e faz o quê com aquele exame? De que adianta o que a criança tem ensino Zezinho, Mariazinho ou Joãozinho, se você não sabe nada sobre aquilo? Então, é melhor a gente discutir, aprender junto e cuidar dessa criança, se apoiar, mostrar para as mães que elas não estão sozinhas. Nós estamos aqui para trilhar esse caminho junto com elas. Uhum, principalmente as crianças do SUS, né, que tem tão pouca oportunidade de tratamentos, é melhor a gente focar em conseguir tratamentos, a fono, a psicóloga, a fisioterapia, do que estar focando ou botando na justiça um exame, né, atrás de um exame. Sim. E aí eu vi uma pessoa pedindo aqui sobre artrogripose. Então vamos fazer o seguinte, a gente não vai ter tempo, mas eu vou pedir o meu colega, que é o Davi Mochet, que tem muita experiência com ortopedia de artrogripose, para ele fazer uma explanação sobre artrogripose para a gente, porque eu aproveito e aprendo também, porque a visão do ortopedista é uma, do pediatra é outra, do geneticista é outra, do neuro é outra, e quem sabe a gente ganha até a participação também do doutor André Pessoa como neurologista. Isso, ótimo, excelente. Aí a gente avisa para vocês. Fiquem de olho no Instagram da Liliane, porque eu ainda não consegui me organizar nessas coisas de redes sociais. Me perdoem. Erlane, muito obrigada. Agora não saiam, tá? Porque eu vou passar o vídeo de Pedro, que é meu paciente, que é paciente do Centro Integrado Aprender, que Suzana mandou, autorizado pela mãe dele, a Daniele, um vídeo de Pedro, que tem a Cornélia de Lange. Eu vou, como eu não consigo transmitir aqui exatamente de dentro do Instagram, eu vou virar a câmera para o meu computador para a gente ver esse vídeo dele, tá certo? Ótimo. Vamos ver aí se dá certo. Aí eu vou tirar a sua imagem, Erlane, só para poder aparecer melhor o vídeo dele. Tá ótimo. Fica espelhado. Eu estava num lugar especial que Deus fez para cercado de amor, de calor. Minhas mãos eram tão pequenas, meus pezinhos inseguros ainda, mas no peito meu coraçãozinho já dançava comigo a vida nascer. Não existe outra vez acontecer. Eu sou o milagre da vida, o milagre da criação. Oh Deus, se eu quero crescer, pois Ele me fez nascer. Eu sou o milagre da vida, milagre da criação. Oh Deus, que eu quero crescer, pois Ele me fez nascer. Crianças ocupam lugar muito especial.
Pois ele quem me eu sou o milagre da vida, milagre da criação. Com Deus sim eu quero crescer, pois ele quem me fez nascer. Então é isso, gente. Lindo, né? Pedro é lindo, a família dele é muito abençoada. E Pedro tem uma irmãzinha agora. E ele é muito, muito querido, muito bem cuidado. E queria agradecer a todos, agradecer a doutora Erlânia, agradecer a Suzana Pires, do Centro Integrado Aprender. Vai ficar guardado, vai ficar gravado no YouTube, no meu canal do YouTube, viu? E queria aproveitar e convidar vocês para segunda-feira, 19 horas, uma live com o doutor André Cabral, neuropediatra de Fortaleza, para a gente falar sobre distúrbios do sono na infância, ok? Então, muito obrigada, um bom final de semana a todos, beijo.